Senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, todos brasileiros, brasileiras que estão agora nos acompanhando pelo trabalho competente da Agência Senado, TV Senado, Rádio Senado. Eu, senhor presidente, quero hoje falar sobre essa polêmica que tomou conta do país. No meu modo de entender, senador Jaime Campos, me mostra uma incoerência muito grande, os dois pesos e duas medidas, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou em março desse ano, de 2023, o registro da vacina Qdenga, com indicação para a população entre 4 a 60 anos. A aplicação do imunizante é por via subcutânea, em esquema de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre as aplicações. A vacina contra a dengue possui 4 diferentes sorotipos do vírus causador da doença, garantindo assim uma ampla proteção contra a dengue. Importante lembrar que em 2022 o Brasil teve mais de 1.000 mortes por complicações dessa doença. Daí a prioridade que o governo deveria estar dando na busca de medicamentos e vacinas para coibir e evitar a proliferação da dengue no país. Aprovada pela Anvisa, a Qdenga está aguardando apenas a análise da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, Sistema Único de Saúde, lá o departamento do CONITEC. O que causa muita estranheza, senhor presidente, é que o governo Lula parece não estar demonstrando nenhum interesse em incorporar a vacina contra a dengue no SUS, alegando que irá aguardar pela vacina produzida pelo Butantan, que está em desenvolvimento desde 2019 e cuja previsão otimista é estar disponível à população somente em 2025. O problema é que o Brasil apresentou um aumento significativo de casos de dengue no primeiro semestre de 2023, nesse ano. Foram quase 160 mil casos de dengue entre janeiro e fevereiro de 2023. Um aumento, acredite se quiser, de 46%, senador Luiz Carlos Reis, em relação ao mesmo período de 2022. Diante disso, não se justifica absolutamente que o governo Lula protele a distribuição da vacina, já aprovada pela Anvisa, essa vacina japonesa, para favorecer o Butantan, que ainda deve demorar, no mínimo, mais 2 anos. A pergunta que eu faço às senhoras, senhores senadores, é quem se responsabilizará, senador Jorge Seife, quem vai se responsabilizar por mortes por dengue nesse período, senador Vanderlan? Durante a pandemia da Covid-19, vimos por parte significativa da grande mídia fazendo enorme pressão para que o governo anterior comprasse as vacinas. Mas, estranhamente, não vemos a mesma cobrança do atual governo. A dengue tem tanto risco de complicações como tem a Covid-19. A gente já sabe disso e também mata. Também mata. Essa decisão equivocada do governo, por razões financeiras, se choca com a danosa política externa de apoio a ditaduras sangrentas, como a Nicarágua e a Venezuela. Nos governos anteriores de Lula e Dilma, houve um abuso no uso do BNDES como agente financiador de países com histórico de calotes em pagamento de empréstimos, como Cuba, que chegou a oferecer charutos
como garantia. Agora, além do BNDES, Lula parece estar indo por um outro caminho, operando através de Dilma, para usar os recursos do Banco dos BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E o primeiro teste é com quem? Com a Argentina, que vive uma profunda crise social causada por uma política econômica sem responsabilidade fiscal, promovida por aliados de Lula, como é o caso do atual presidente Alberto Fernandes, que esteve aqui essa semana já, de novo. Visando impedir tais abusos, entrei com um projeto de lei proibindo o financiamento de países estrangeiros via BNDES, enquanto existir algum brasileiro sobrevivendo na miséria. O que se espera é um mínimo de coerência desse governo, já que em 2021, durante a CPI da pandemia, o PT foi justamente o partido que mais cobrou aquisições da vacina a qualquer preço. Nesse aspecto eu concordo. A vida, o preço de cada uma não existe. São vidas, são pessoas chorando, são famílias. Por que agora é diferente? Porque mudou o governo? Porque virou situação? É sempre bom lembrar que nessa mesma CPI, o PT e seus aliados fizeram de tudo para impedir a investigação do calote da maconha, em que 9 governadores do Nordeste desviaram criminosamente quase 50 milhões de reais em plena crise da Covid. Dinheiro não faltou para estados e municípios. Isso é condição aqui, ponto pacífico entre todos nós. Mas sobraram escândalos. E eu tentei, por diversas vezes, que a gente pudesse investigar, ouvir, porque Polícia Federal fez ações, CGU, mas a gente não conseguiu ir até o fim, porque houve uma blindagem da cúpula daquela CPMI. Então, senhor presidente, ainda há tempo do governo Lula corrigir esse grave erro, diminuindo a dor e a morte de milhares de brasileiros vítima dessa doença conhecida por todos nós, que é a dengue. Mas parece que não sensibiliza, porque está na situação e as pessoas estão morrendo, os brasileiros. Por que 2 pesos e 2 medidas numa situação que se refere a vidas humanas? Esse é o questionamento. A que ponto nós chegamos de insensibilidade no Brasil? Eu sei, senhor presidente, que muitas vezes eu costumo aqui pregar quase que num deserto. E eu tenho convicção de que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Cada vez mais os brasileiros estão acompanhando o nosso trabalho, gostando de política, se interessando. E é aí que vai ser a grande virada, porque ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. E nós estamos vivendo que tudo aquilo que se pregava no ano passado, nesses últimos 4 anos, não vale para agora, é uma narrativa. Foi tudo politicagem. Então, nós estamos vendo, recebendo ditadores com honra de Estado, falando que a democracia é relativa. É um vilipêndio contra o cidadão de bem. Gastar 728 mil reais em 2 diárias, numa viagem a Paris, é um tapa na cara da sociedade brasileira. Tudo isso a gente está vendo aos montes certas
alegações, incoerências, contradições de quem se dizia que era a favor da vida em da vida plena em todas as suas fases, e aí, logo depois que ganha as eleições, que assume, retira o Brasil de um acordo de Genebra, um consenso com 50 países que defende a vida, fecha a SENAD, Secretaria Nacional de Prevenção às Drogas, tudo ao inverso do que se comprometeu com os cristãos do Brasil. Que Deus tenha misericórdia dessa nação, nos abençoe para que cumpramos o nosso dever e muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância no tempo. Obrigado, senador Eduardo Girão.